vamos comentar sobre a Constituição de 1946. E para vocês entenderem um pouco de algumas mudanças ocorridas na Constituição, eu vou citar fatos ocorridos antes. Começando pela Segunda Guerra Mundial. Sabemos que durou de 1939 até 1945. Ela trouxe muita consequência política para o Brasil, né? A primeiro momento, Vargas se mantinha neutro, não escolheu nenhum dos dois lados, né, para guerrear, mas essa história mudou a partir de 1942. Ele teve que optar para um dos lados, né? Ele optou para o lado dos aliados, que lá estava a Inglaterra, a França, Estados Unidos e a Rússia. O outro lado se chamava Eixo. Estava quem? A Alemanha, a Itália e o Japão. Ele teve dois motivos para optar pelo lado dos aliados. O primeiro foi a intenção de não romper laços com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, a partir dali, iria financiar algumas obras do governo brasileiro, que uma delas foi a construção de usina siderúrgica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O segundo fato dele ter optado para o lado dos aliados é que a Alemanha volta e meia vivia torpedeando, ou seja, atacava agressivamente navios brasileiros, navios mercantis, os que carregavam mercadorias, né? Como sabemos. Mas é importante a gente notar que esse posicionamento de Vargas ao lado dos aliados foi um pouco contraditório, né? Ao regime do Estado Novo, porque o Brasil vivia uma ditadura nazifascista, estava combatendo na Europa o nazifascismo também. Como assim? Ele vivia uma ditadura nazifascismo, estava combatendo outra ditadura nazifascista. Eu vou explicar para vocês um pouco do contexto nazifascista. Na Alemanha, se chamava nazismo, comandada por Hitler. E na Itália se chamava fascismo, comandada por Benito Mussolini. Suas ideologias eram semelhantes, eram iguais, por isso depois a junção. Citar algumas: nacionalismo, totalitarismo, militarismo, anticomunismo, antiliberalismo, idealismo, expansionismo e superioridade racial. Esse estudo sobre nazifascismo vocês poderão encontrar num artigo de Jefferson Evandro Machado Ramos, que foi graduado na Universidade de São Paulo em 1994. A gente pode afirmar que a entrada no Brasil na Segunda Guerra Mundial foi um pouco questionável, né? Foi um pouco repressiva. Aí, a partir de 1944, surgiram várias manifestações a favor da redemocratização. Eles queriam mudanças, eles queriam redemocratizar. Com tudo isso, Vargas ele estava se sentindo muito pressionado, né? E resolveu convocar eleições presidenciais no final de 1945. Mal sabendo ele que antes das eleições haveria uma surpresa. Aí, o que foi que houve? Ele aceitou formações de novos partidos. No entanto, antes das eleições, como eu citei, a oposição liderada por dois militares, que era o Gaspar Dutra e Góes Monteiro, derrubou Vargas. Como? Eles forçaram Vargas a abdicar do trono, a se retirar do trono, a renunciar, na verdade. Assim encerrou-se o Estado Novo e teve início a redemocratização, né? Com a primeira presidência de 1946 a 1951, que foi exercida pelo general conservador Eurico Gaspar Dutra. Essa pesquisa vocês podem encontrar lá em Politize, que é uma página, viu? E também vocês poderão encontrar no Centro de Pesquisa
e documentação histórica contemporânea brasileira. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas Vidal e eu vou falar um pouco para vocês aqui da Constituição, de fatos acontecidos durante a Constituição de 1946. Bom, a Constituição de 1946, ela garantiu a ampla de defesa e a liberdade de expressão de todos. Com a queda de Vargas, a democracia ela foi restabelecida, vigorando sobre égide da Constituição, que foi eleita, essa Constituição foi eleita em 2 de dezembro de 1945 e entrou em vigor em 1º de fevereiro de 1946. Essa Constituição ela foi a 5ª Constituição brasileira. Ela foi a 4ª republicana e a 3ª de caráter democrático. Ela foi promulgada após a queda do Estado Novo, que foi um assunto muito polêmico. O pessoal vai comentar com vocês aí sobre a questão do Estado Novo e a questão da queda de Vargas. Muito bom. Junto com o fim da Segunda Guerra Mundial, retirando assim o poder executivo dos militares, eles retiraram o poder executivo dos militares que eles tinham na época. E tudo isso aconteceu em meio a 45, a 46, que foi no período do fim da Segunda Guerra Mundial. Foi um período muito polêmico e implementou bastante na tomada de decisões de fatos acontecidos na Constituição, porque havia muita divergência entre países, então foi uma série de coisas aí. Essa Constituição de 46, ela buscou preceitos democráticos da Carta de 1934. Eu estava lendo um artigo lá que eles dizem que eles buscaram essas implementações que foi feita na Constituição de 46, foi preceitos já aplicados por Vargas durante a Constituição de 34, que foi a questão das leis trabalhistas, só não tinha entrado em vigor de certo, mas já era implementado, então foi entrada em vigor em 46. A questão do voto secreto já tinha sido debatido, esse assunto também, só que nada tinha sido aprovado. A questão do voto secreto, a questão do voto para mulheres, que também foi um fato muito importante, que as mulheres passaram a ter direito ao voto, certo? Não só as mulheres alfabetizadas, mas todas as mulheres passaram a ter o direito ao voto. E o voto secreto, já pensou, até os dias de hoje, o voto não fosse secreto, como seria? A pessoa votasse e os prefeitos e vereadores iam ficar chantageando a pessoa, pois eles iriam saber em quem realmente a pessoa votou, certo? Essa Constituição também, ela restituiu novamente equilíbrios dos três poderes, que foi o executivo, o legislativo e o judiciário. Bom, esses três poderes, eles são, como posso dizer, eles são subordinados uns aos outros, ou seja, um precisa do outro para se manter em vigor, como, por exemplo, o poder executivo. Como o próprio nome já diz, ele executa as leis, colocando em prática e elaborando pelo poder legislativo. Já o poder legislativo, ele tem o objetivo de elaborar as leis e verificar. Ele faz a verificação da parte administrativa da questão do poder executivo. Então, uma coisa leva a outra. O poder executivo precisa do legislativo, o legislativo precisa do executivo. Então, isso foi muito importante, porque fez uma democracia melhor, né? Uma democracia melhor para todos. E a questão do poder judiciário, que são os três poderes, certo? O poder judiciário, ele estabelece as leis para o cidadão e aplica as leis a ela. Ele tem esse poder. Ele também tem, a Constituição atribui uma certa autonomia para esse poder judiciário, mas as leis voltadas no legislativo é obrigatória para o judiciário, ou seja, as leis que forem votadas no legislativo, apesar desse todo o poder que a Constituição dá para o judiciário, ele é subordinado a cumprir esse poder que é votado no legislativo. Então tudo está entrelado entre eles, entendeu? Então, pode-se dizer que são os três pilares no qual estão apoiados toda a sociedade, pois determinam toda a dinâmica social e política de um país.
tudo depende desses três poderes. Bom, pessoal, isso foi um pouco do que eu falei para vocês. E agora eu vou deixar o pessoal aí vai comentar mais sobre os princípios, o que aconteceu de fato, vai entrar em detalhes dos acontecimentos. E é isso aí, pessoal. Boa noite. Meu nome é Deglan Vitor. Eu vou falar sobre a formulação da Constituição de 1946. O que mudou e o que foi acrescentado de melhor. Em 1º de fevereiro de 1946 foi instalada a Assembleia Constituinte, no qual o então presidente Gaspar Dutra fez, e foi chamada de Constituição da República dos Estados Unidos. A Constituição era composta por 218 artigos e mais de 36 provisórios, durou 18 anos. Além de garantir os direitos fundamentais como direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, garantia também o direito à livre expressão, ou seja, a pessoa podia se expressar sem medo de censura. Trouxe também a inviabilidade ao sigilo à correspondência, ou seja, a pessoa não podia mais quebrar o sigilo da correspondência, tornando-se um crime federal. Separou os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é exercido pelo presidente, até então. E uma coisa que eu quero acrescentar é que naquela época o presidente do Senado era diretamente o vice-presidente do Brasil. Se ocorresse qualquer coisa, quem assumia era o presidente do Senado. Tá. Ela também garantiu o direito de cada estado a escolher seus próprios símbolos, bandeira, hino, esse tipo de coisa. Ela também trouxe as eleições diretas para presidente, governadores e seus respectivos vices. Também trouxe para deputados federais, Senado e Assembleias Legislativas. Ela trouxe uma luta que estava até então constante, que foi de estender o voto a todas as mulheres, que até então era apenas para pessoas ou para mulheres que exerciam cargo público. Então ele estendeu. Trouxe também o fim da pena de morte. Duas características que até então são bem diferentes. Ela trazia a proibição ao divórcio, ou seja, quem fosse casado não podia se divorciar, estava escrito na Constituição. E finalmente o voto era secreto. Em 1946, ela foi promulgada no dia 18 de setembro e foi o marco da primeira experiência democrática do Brasil. Ela foi considerada pelos historiadores um documento que expressou os valores do liberalismo presente na política brasileira. A Constituição de 1946 ela teve uma mudança que é usada até os dias de hoje, tipo o voto secreto, o voto feminino, a legislação trabalhista, criação do TSE. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. O voto secreto, ele dá direito de que só o votante saiba quem ele votou naquele processo eleitoral. O voto feminino, antigamente as mulheres não tinham direito de votar. O voto era exclusivamente para homens, principalmente ricos. A legislação trabalhista, a previdência social, a jornada de trabalho de 8 horas diárias, o salário mínimo, férias, entre outros. A criação do TSE, o TSE ele é o órgão máximo da Justiça Eleitoral. Ele cuida da organização do processo eleitoral, do alistamento, do processo de votação. E em conjunto com o TRE, que é Tribunal Regional Eleitoral, ele realizou um trabalho de gestão dos procedimentos eleitorais,
nos estados e municípios brasileiros e do Distrito Federal. Através da Constituição, o governo passou a reconhecer o direito à greve, à aposentadoria facultativa do funcionário e garantiu a liberdade de expressão e opinião. A Constituição de 1946, ela demonstrou em sua história o poder do voto e garantiu o direito dos trabalhadores e eleitores.